Glória a Deus. Vamos ficar de pé. É hora de celebrar, de louvar ao nosso Senhor Jesus, que transforma vidas, que nos cura, que nos salva, que nos liberta do poder do pecado, que nos livra da morte, que nos tira todo o medo. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar. Para salvar todos aqueles que necessitam ser salvos, aqueles que querem a salvação, e só o Senhor tem o poder de curar. Então nessa noite celebre com alegria, cante com todo o seu coração. Aleluia. Necessitam
Glória a Deus. Graça e paz, igreja, tudo bom? Amém. Hoje vou trazer a palavra do Senhor com temor, tremor e com a voz um pouco rouca. Eu peço perdão por causa disso, mas o Senhor está no controle de tudo. E hoje o tema é o precursor. Eu escolhi esse tema porque é algo que queima no meu coração. É alguém que prepara o caminho, é alguém que vai à frente, é alguém que se doa por um nome, e esse nome é Jesus. Obrigado, Lúcio. Então, como versículo-chave, eu vou ler João 1, do 6 ao 13. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Eu quero contar uma breve história de João, que quando ele escreve essa carta, ele está em Éfeso, no meio dos gregos, e a intenção dele é falar sobre, mais tarde eu vou falar sobre o João Batista. Esse discípulo amado, ele dá uma declaração sobre Jesus, das coisas internas dele. Ele vai estar no meio das conversas íntimas com Nicodemos, vai estar no meio da mulher que fica no poço, a mulher samaritana. Então João escreveu essas coisas. E ele começa a escrever antes da criação. Mateus começa a escrever sobre a vida de Jesus em Adão. Lucas começa em Abraão. E como João estava tão profundo de Deus, tão íntimo de Deus, ele começa antes da criação. Adão não tinha nem nascido ainda. Ele começa em Gênesis 1:1. E esse verbo que ele quer explicar, no meio dos gregos, é o Logos. E eu vou citar aqui o versículo, está em João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse relato de João é um relato o que Jesus é, quem ele é. Os outros discípulos, eles querem saber o que ele fez e o que ele disse, mas João, ele enfatiza mais sobre quem ele é. É o livro que fala mais sobre o Espírito Santo. Amém? Vocês estão me entendendo? E nessa parte, o Logos, ele intencionalmente quer falar isso para os gregos, para os israelitas, para os judeus, a seguinte coisa: o verbo era Deus, estava com Deus. É aqui. Ele habitou, tabernaculou, esquinó. Eu vou ler aqui, já vou explicar. Em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitou no original tabernaculou, esquinó. Eu escrevi ali, se vocês quiserem anotar depois para ver e estudar. E quando ele fala isso, ele faz uma referência a Êxodo 25:8, que quando ele fala habitou, significa que ele se tornou carne e veio no meio de nós. E eu vou usar uma figura para explicar um pouco disso, do que acontecia antigamente. Nessa imagem, em Gênesis, no Éden aconteciam duas realidades. Havia o céu e a terra. E a terra era governada pelo céu. Então esse Éden fica no centro, no meio. Todas as coisas que aconteciam no Éden eram as coisas do céu, que Deus proclamava com a sua palavra. E depois veio a queda do homem, em Gênesis 3. Aí o céu ficou separado da terra. E agora? E quando ele fala, o verbo se fez carne e habitou, nós vamos lá em Êxodo, Deus fala para Moisés: eu quero habitar no meio do povo. Mas isso não era possível, porque Deus é santo, 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 e se ele habitar no meio do povo, o povo morre. Então Deus falou para Moisés: faz um tabernáculo, eu quero habitar no meio do povo. Então, temos o tabernáculo, o céu, e a terra continua cheia de pecado. E esse espacinho de santidade, por que tem esse espacinho? Porque o sacerdote, ele sacrificava o cordeiro, ele morria, imputado os pecados nesse cordeiro. Então abria um espaço de santidade para eles experimentarem o céu na terra. E quando os judeus leem lá em Êxodo, e ele habitou entre nós, eles falam: não acredito. Ele habitou, ele andou, ele se tornou carne e andou conosco. Eles lembram do que acontecia antes, era sacrificado esse cordeiro, e ele não pagava por todos os nossos pecados. Isso era feito todos os anos. Então ele diz: e o verbo se fez carne e habitou. E esse Jesus, ele era um tabernáculo ambulante. Onde ele ia, o céu chegava. Aonde ele ia, onde ele falava, aconteciam maravilhas. Ele chegava com um cego e falava: cego, veja. E os olhos do cego eram abertos. Por quê? Porque no céu não há cego. Ele chegava com o mudo fala, e o mudo falava. Aonde ele chegava, o reino de Deus chegava com ele. Ele proclamava o reino de Deus. João fala: o verbo se fez carne e amou um tabernáculo. Agora o céu e a terra não se encontram numa tenda, numa construção. Agora o céu e a terra se encontram no Filho, em Jesus. E hoje, esse tabernáculo somos nós. Ele falou que quer morar, ele disse: eu quero morar dentro de vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. Antes era o tabernáculo, era o templo. Antes você precisava ir até o templo, sacrificar um cordeiro, e o verbo se fez carne e se tornou. Ele fala: eu quero morar no seu coração. E hoje nós temos isso. O véu se rasgou, então nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, que agora habita dentro de nós. E esse Jesus que habita dentro de nós, também vem junto o reino de Deus. Então, aonde você for, o reino de Deus vai chegar junto. Se você abrir a boca para declarar cura, a cura vai ter que acontecer, porque agora é Ele que habita dentro de nós. E quando eu vi tudo isso, eu fiquei maravilhado, porque eu falei: Senhor, eu mereço isso. Era feito todo um
um sacrifício, era um tabernáculo, as pessoas tinham que desmontar e ir adiante e sofriam. E ele fala: eu quero morar dentro de você. Isso queima no meu coração. Nossa, eu sou muito amado, porque agora o Espírito Santo mora dentro de nós. Amém? Quem é você? O precursor, ele preparou esse caminho, e eu vou ler aqui em João 1:19 até o 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Quem é você? O incrível disso é que João Batista, esse é o João Batista, não vai confundir. Ele fazia feitos grandiosos e uma multidão seguia. Ele batizava além do Jordão, na Betânia. E naquela época, como eles liam o Antigo Testamento, eles pensavam que era um profeta, era Elias e era até Messias. Confundiam ele com Jesus. E no verso 20 ele continua: e confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que tu és Elias? E disse: não sou. Tu és profeta? E ele respondeu: não. O que ele responde? Disse-lhes, pois: quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? O que você fala a respeito de você? Quem é você? Nos diga, pelo amor de Deus. Ele fala mais embaixo. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui, irmãos, eu vejo a preocupação de João Batista de não elevar o seu nome, porque o povo já elevava o seu nome, uma multidão o seguia e a vida dele foi apontar Jesus. E quando ele teve esse privilégio de falar, ele não disse o seu nome, não disse o seu título, ele queria entregar a mensagem, ele virou um versículo. E esse versículo está escrito em Isaías 43, endireitai o caminho ao Senhor. Ele virou um versículo, ele leu esse versículo tantas vezes que se tornou um versículo. Estava no sangue dele. E esse foco de João, muitas vezes a gente tem que tomar isso como um exemplo, porque as pessoas confundiram com Jesus. Nos dias de hoje, seguimos artistas, pregadores, e o nome a quem nós devemos seguir é Jesus. Então, a pessoa que fala sobre esse Deus, ela tem que falar direto, apontar. Quando o elogio vem para ela, ela tem que desviar sempre para Jesus e não para si mesmo, e sempre deixar uma mensagem. João Batista se tornou um versículo e foi bem claro, ele queria fazer, ele fez o seu propósito e transpirava Jesus. Ele era tão parecido que as pessoas confundiam ele com Jesus. Nossa vida deve ser da mesma forma, apontar para Jesus, preparar o caminho para a volta de Jesus, ser exemplo de um servo exemplar. Eu acho muito idêntico isso, porque João Batista preparou para a chegada dele, e hoje nós somos responsáveis para preparar um pequeno grupo de pessoas para a volta de Cristo. Se eu estou aqui hoje, é porque lá atrás teve um João Batista que falou do amor que salva, que restaura. E essas coisas foram enchendo o meu coração. Eu não o conhecia, mas foi necessário eu precisar desse João Batista, que falou do amor que salva e transforma. E nós, como igreja, imagino todos aqui fazendo a mesma coisa, preparando o caminho, falando com um pequeno grupo de pessoas, seja numa célula, seja no seu trabalho, na sua faculdade,
na sua rua, na rua da sua casa, aonde quer que você esteja ou for. Imagine pessoas sedentas de Deus e você abrir a boca e falar que existe um Deus, um Jesus que salva. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Eu quero falar sobre a verdadeira identidade. O que acontece quando a gente faz isso? O que acontece quando a gente descobre o nosso propósito? O que acontece quando estamos no caminho do Senhor buscando ou preparando? Em João 40 até o 42, André, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e o que haviam seguido Jesus. Eu vou voltar um pouco. Aqui, João, ele falava e apontava Jesus, e aconteceu um seguinte episódio. No dia seguinte, João estava ali, isso é em João 1:35. No dia seguinte, João estava ali, novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. E essa parte aqui, gente, é maravilhosa, porque existiam 2 discípulos, eles iam no deserto, ouviam João Batista pregar, ouviam os feitos, ouviam dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E quando esses 2 discípulos ouvem isso de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eles lembraram de tudo aquilo que era no passado. Antes precisava sacrificar um cordeiro, e ele fala: eis o Cordeiro. Então eles olharam para a esperança dele, para o Messias, eles aguardavam o Messias. Um desses discípulos era André. Agora eu pulo para a verdadeira identidade, João 1:40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Esses 2 discípulos, um diz que é André, o outro não diz o nome, mas não está na Bíblia. Mas eu creio que esse outro discípulo é o próprio João, que seguia ele. No versículo 42 ele diz: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, que seria Pedro, né? Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Essa semana colocaram no grupo lá da igreja uma pesquisa do Instituto Internacional Agai, se eu não me engano esse é o nome, que as pessoas que conheceram Jesus, a maioria, a porcentagem maior, se eu não me engano é 49%, é através de parentes, pessoas próximas. E aqui na Bíblia eu também posso encontrar isso, porque André era irmão de Pedro, família próxima. E às vezes a gente espera alguém internacional, alguém de fora, ou um profeta, ou aquele que sabe da palavra, que consegue manusear bem, mas às vezes a pessoa que vai te apresentar Jesus está na sua própria casa, está com você, convive com você. E André apresenta esse Jesus para Pedro. E eu quero colocar 2 pontos aqui, que Jesus já conhecia ele. Ele muda o nome dele e lança uma palavra de profecia na vida dele. Quando você encontra Jesus, ele revela a sua verdadeira identidade. Jesus te conhece, ele te ama, ele te criou. Primeiro, Jesus dá uma palavra de conhecimento. Você é Simão, ele sabia que ele era Simão. E dá uma profecia.
será chamado Pedro. Por quê? Porque ele seria a pedra, seria a igreja. Isso era uma profecia que seria se cumprir depois. Então, ao encontrar com Jesus, a nossa verdadeira identidade, ela é revelada. Não tem como encontrar a verdadeira identidade procurando a verdadeira identidade, porque a nossa verdadeira identidade está em Jesus. André, irmão de Pedro, apresenta Jesus a ele, e Jesus já o conhece e o chama de Pedro, que seria essa posição na igreja, que está escrito lá em Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer. Existem pessoas que preparam um caminho, que falam sobre um arrependimento, que falam sobre o amor de Deus, e muitas vezes essas pessoas são nossos parentes, como eu disse, e após esse encontro com Jesus, ele muda a nossa vida. E isso não acontece de uma hora para outra, porque esses dois discípulos de João Batista ouviam essa profecia, ouviam a palavra de Deus, iam para o deserto. Nos dias de hoje a gente vem para o culto, nós vamos para uma ação, nós vamos para a célula, nós vamos para o lugar para ouvir a palavra de Deus, mas às vezes nós não temos um encontro com Jesus. Às vezes é no decorrer do caminho, no decorrer da nossa caminhada. Mas o que eu quero que nós, como igreja, que a gente faça? Permaneça mesmo com as dificuldades, permaneça com os problemas, mesmo com problemas, porque lutas virão. E descobrir nosso propósito, nossa verdadeira identidade, não é fácil, porque o caminho do reino de Deus é estreito. Ele mesmo fala na sua palavra. Então haverá um dia em que você vai estar conectado com Ele, permanecer com Ele, e no dia certo você vai dar o fruto. A palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e devemos permanecer nele. Ninguém quer ser um galho seco. Se nós permanecermos nele, Ele vai dar o crescimento e nós vamos gerar frutos, nós vamos conhecê-lo, amém? E essa é a caminhada, essa é a jornada, não é fácil e devemos sempre estar atentos com isso. Para concluir, irmãos, a palavra foi bem breve e bem direta. Nós devemos ser os precursores, a precursora que aponta o caminho para Jesus, sendo exemplo, amando, cuidando e cumprindo o nosso propósito aqui na terra. E quando tudo isso acontecer, vai se manifestar o Supremo Pastor. Nós vamos receber a imperecível coroa de glória. Eu não pedi para botar no slide, mas eu queria que colocasse esse texto. Está em 1 Pedro 5, 3 e 4. No sábado nós tivemos uma reunião de líderes e foi falado sobre alguns versículos desse capítulo. E ele parece até coincidência, mas mexeu comigo esse versículo e decidi falar ele hoje. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse versículo Pedro fala sobre como nós devemos se portar como exemplo, não dominando, não impondo, mas antes indo à frente, porque uma liderança
que inspira é diferente de uma liderança que controla, que manipula. Quando você inspira as pessoas, elas vêm, são atraídas por esse amor. Quando elas recebem a palavra, recebem uma correção, elas aceitam, têm um coração quebrantado, um coração que pode receber pode receber elogios, pode receber coisas negativas, mas que possa estar sempre caminhando, possa estar sempre com Jesus. Então, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Já estou acabando. Essa mensagem, porque eu falo que mudou minha vida? Porque aqui existem pessoas que preparam o caminho, que falam da palavra de Deus o tempo todo. E a nossa missão como igreja é essa: falar do reino de Deus, falar sobre um arrependimento. E não se confundir com as sãs doutrinas, mas permanecer firme e forte na presença de Deus, ajudando um ao outro como ministério. Existem vários ministérios aqui, onde pessoas pensam diferente, onde uns discordam dos outros, e isso é maravilhoso. Por que não é tão maravilhoso? Porque esse é o crescimento. Nenhum corpo é igual. Um dedo não é parecido com o outro. Uma perna precisa da outra, de um braço. E são essas diferenças que faz a gente caminhar. É um corpo completo, um corpo forte, e o cabeça é Jesus. Então a igreja, o principal papel da igreja é esse, mesmo com diferenças, mesmo com problemas, porque esse é o lugar de tratamento, esse é o lugar onde Jesus sara e cura. Não devemos descartar as pessoas que dão problemas, não, pelo contrário, chamar para perto, cuidar, ensinar, assim como Paulo fala, ensina, exorta, ama, até que Jesus nasça no coração dele. Depois que Jesus nasce no coração dessa pessoa, ela já consegue andar com as próprias pernas, ela já vai conseguir ajudar outra pessoa, ela vai conseguir amar, ela vai conseguir cuidar, ela vai adiante. E Paulo dava leite para algumas pessoas que suportavam leite, outros ele davam carne sólida. E com o ensino de Deus nós podemos ter esse discernimento de estar ensinando, de não ser tão duro, mas de estar com a mentalidade de que nós estamos nesse caminho, preparando. Como eu disse, se hoje eu estou aqui é porque alguém preparou um caminho. E se hoje você está aqui, alguém preparou o caminho para você. Alguém falou sobre Deus, sobre Jesus na sua vida. Então, com o tempo, você foi se transformando e aconteceu o que aconteceu com aqueles 2 discípulos. Achamos o Messias. Achei. Você chega, achei, eu encontrei Jesus, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa aconteceu no meu coração, eu senti, eu recebi Ele e agora eu sou nova criatura. Eu era triste, agora eu estou feliz, eu era cego, agora eu vejo. Então, isso é maravilhoso, saber o que acontece depois de tudo isso. E essa é a nossa caminhada que devemos permanecer, porque é Ele que cuida de nossas vidas, é Ele que vai adiante, Ele que nos ajuda, e nós não temos que temer nenhum mal, porque agora é Ele que mora no nosso coração, Ele pagou o sacrifício foi pago, agora não tem templo, não tem tabernáculo, agora é dentro de nós. Aqui é uma construção, um prédio, igreja somos nós, sim, reunidos, juntos em unidade. Amém? Essa é a palavra que eu vim dar hoje. Eu peço que irmãos
Eu vou fazer uma oração. Peço que incline sua cabeça, feche seus olhos, enquanto o grupo de louvor sobe. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, graças te dou, porque o teu amor, Senhor, nos completa, o teu amor nos transforma, o teu amor, Senhor, é resposta para o mundo, o teu amor vence tudo. Essa é a resposta, Pai. Que o Senhor possa, Deus, sempre estar dentro dos nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar dia após dia, que essa palavra, como precursor, queime no nosso coração, caia em terra fértil, possamos lembrar que nos nossos lares existem pessoas que precisam te conhecer, existem pessoas que precisam de uma cura, de um milagre, e nós somos responsáveis por falar do teu amor, falar desse evangelho que transforma, falar que o Senhor agora mora dentro de nós, o Senhor pagou o sacrifício, pagou um alto preço, e agora o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. Não somos mais escravos do pecado, porque tu pagou o preço. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Possamos sempre, Senhor, orar com o coração agradecido a Ti pelos Teus feitos. Nos ensina, Pai, a Tua verdade, a Tua verdadeira, sim, a Tua verdadeira, sim, identidade sobre nossas vidas. Que possamos, Senhor, estar cumprindo o nosso propósito aqui na terra, pelo qual Tu nos chamaste, Senhor. E só podemos achar nossa verdadeira identidade se encontrando contigo, Pai. Se encontrando contigo, tendo essa intimidade, sim, falando, vivendo, permanecendo. Que esse amor possa invadir todo o nosso ser, todos os dias de nossa vida. Que esse amor possa nos transformar, Senhor. Possamos ser luz, canal de bênção em nossos lares, em qualquer lugar onde a gente esteja, Senhor. Cuida, Senhor, dos pais que estão presentes aqui. Hoje é um dia especial dos pais, aqueles que também prepararam o caminho para os seus filhos, que foram adiante, que deixaram muitas vezes de comer para alimentar seus filhos, pagaram um preço. Só possa estar abençoando esses pais, essas famílias, e para aquelas pessoas que não tiveram pais, mas foi a mãe que criou, que cuidou, foi a avó. Tu sabes, Senhor. Nesse momento, Pai, nós possamos orar, louvar a Ti e agradecer pelo nosso chamado, nossa identidade. Assim eu te peço, em nome de Jesus, porque eu oro no Teu nome, crendo que aqui existem precursores e precursoras que vão espalhar o Teu Evangelho, aonde quer que eles forem, que eles estejam. Assim eu falo no Teu nome, Santo, Santo, o Santo e maravilhoso que existe. Amém, amém e amém. Aleluia. O amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Que nessa noite, se você tem algo, o Senhor colocar nas tuas mãos algo e você não faz porque tem medo, eu quero te dizer que quando você coloca o Senhor na frente, todo medo é lançado fora. Amém? Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou
escravo do medo. Você é filho de Deus. Oh, aleluias. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, por seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, oh aleluia. Eu sou filho de Deus, oh Senhor. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Oh aleluia. De novo nasci em sua família, por seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Nós somos os teus filhos amados, Senhor. Obrigada porque tu és amado. Obrigada, Senhor, porque o medo é lançado fora, porque confiamos em um Deus que tudo pode. Oh, aleluia. Oh, 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 resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, aleluia. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Oh, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluias. São os filhos de Deus.